Olá, tudo bem? Estamos recebendo no programa Sala de Visita o professor e escritor Éder Pires de Camargo. Tudo bem, Éder? Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado, estou bem. Eu agradeço a oportunidade de vocês estarem me recebendo e estou aqui à disposição para a gente falar sobre a cegueira, a deficiência visual, a baixa visão. Fico à vontade, tá? O Éder, que já tem o seu 7º livro, que está sendo lançado agora, é o 7º livro, é isso mesmo? Esse é meu 7º livro, Estrangeiro, um livro que traz o cego como protagonista social. Os meus outros 6 livros abordam a questão da minha pesquisa sobre ensino de física para alunos com deficiência visual. Éder, você tem a deficiência visual desde a nascença ou foi a partir de outra idade? Não, eu nasci enxergando bem e devido à retinose pigmentar, que é uma retinopatia, né, uma deficiência na retina, eu comecei a perder a visão aos 9 anos. E passei pelo estágio de pessoa com baixa visão e desde 2009 sou classificado pelos médicos como pessoa cega. Hoje você não enxerga nada? Enxergo sim, eu tenho um pouco de visão lateral e não tenho visão central, né? Isso me permite enxergar alguns vultos. Tá. Então, perdendo a visão a partir dos 9 anos, até então você acabou sendo alfabetizado de forma tradicional. Eu aprendi a ler e escrever com os olhos, mas desde os 9 anos eu não uso o olho para ler e para escrever. Então, desde essa idade, no início, lá com 9 anos, primeiro a minha mãe, Elizabeth, que está lá em Lençóis Paulista, eu sou de lá, lia tudo para mim, né? Posteriormente, a minha irmã começou a ler, até que, a partir do ano 2000, quando eu me apropriei da tecnologia do computador com voz, né, Virtual Vision, NVDA, hoje existem muitos ledores de computador, né, e também o celular. Eu passei até autonomia na leitura e na escrita com a audição. Leio através do ouvido, né? E também o Braille. Eu sei o Braille desde 1990. Eu passei a ler também com o Braille. Foi assim essa história de leitura da minha vida, né? Bem, no livro Estrangeiro você conta a sua história e as dificuldades com a cegueira e tudo mais. Sim, o livro Estrangeiro ele tem assim alguns objetivos, eu destacaria 2. O primeiro é contar minha autobiografia. Como foi que eu saí do fundo da sala, um aluno lá na cidade de Lençóis Paulista, aos 14 anos, que ficava dormindo no fundo da sala, sem motivação para estudar, e fui resgatado pelo professor de matemática, de física, o senhor Edevar Moreto, que está lá em Lençóis Paulista, hoje aposentado, bateu nos meus ombros e me disse: menino, você tem potencial. Ele me pegou pelas mãos, me levou para a primeira carteira e começou a ensinar trigonometria, matemática. Eu conto essa história como eu saí do fundo da sala e chegaria no ano de 2016 a ser o primeiro professor da área de física ao título de livre docente, que é uma titulação acima do doutorado. Então eu conto essa história. Essa é uma parte do livro. Descrevo as dificuldades, todas as questões, como é que um cego faz para ler, para escrever, sendo que a leitura e a escrita está basicamente concentrada na visão. O outro elemento do livro é trazer o cego como um protagonista dentro de uma sociedade planejada para pessoas que enxergam. Então, eu tento tirar o cego de uma situação de passividade, de vítima e etc. e tal, e coloco ele como um protagonista, um sujeito que ama, um sujeito que tem time de futebol, um sujeito que se diverte. Eu coloco o cego como um ser humano que de fato ele é, dentro desse livro aí. Os objetivos, e tem outros: defender a cegueira, fazer uma filosofia da cegueira. Por exemplo, a nossa cultura coloca coisas assim, tudo associado à visão. Vê como esse perfume é cheiroso, vê como essa comida está quente. Todos os atributos relacionados ao perceber, mesmo que não seja da visão, são atribuídos à visão. Eu faço um questionamento disso, né, tentando colocar pingos em is nesse livro aí. Muito bem, aproveitar também para dar um breve perfil, né, do Éder. Éder Pires de Camargo é livre docente em ensino de física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Ilha Solteira. É doutor em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Concluiu pós-doutorado, mestrado em Educação para a Ciência
e licenciatura em Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus Bauru. É professor adjunto, doutor do Departamento de Física e Química da Unesp de Ilha Solteira e do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Unesp de Bauru. Realmente, assim, diferenciado. Desde já, parabéns por tudo, né? Pela sua superação, pelo seu currículo, pelos livros. A gente vai continuar falando do livro, mas agora uma curiosidade. Exatas, você tem uma facilidade em exatas e a maioria das pessoas acaba tendo dificuldade. O que você pode abordar sobre isso? Então, aí tem 2 pontos. Primeiro, a dificuldade, ela é algo que me encanta e me seduz. Eu sempre lidei com a dificuldade. Como se fosse um desafio. Então, eu fui obrigado a entender e superar dificuldades o meu tempo todo, em todas as áreas. As exatas, como você está dizendo, a matemática, a física, apareceu na minha vida como mais uma dessas dificuldades, que ou eu superaria ou não. Ao superar e entender matemática, entender física, eu pude me entender e me transformar também. Então, uma primeira mensagem sobre isso, de eu ter facilidade com isso, não é algo natural, é algo que a matemática, ao aparecer para mim, aparecer na história da minha vida, eu busquei transformar e entender essa dificuldade. E fazendo isso, eu me transformei, né? Então, uma mensagem para os telespectadores. Quando você tem uma dificuldade que aparece na sua vida, a solução está na transformação dessa dificuldade e não na fuga da dificuldade, né? É assim com a matemática, foi assim com a matemática na minha vida, né? A outra questão é o fato de pessoas no Brasil, ou vamos pontuar o Brasil, né? Não gostarem de matemática, de física e de química, né? Isso não é algo natural. Quer dizer, pessoas não nascem assim, eu nasci não gostando de matemática ou de física. Isto é uma construção social. Ou seja, as pessoas aprendem a não gostar de matemática, de física e de química. Eu não tenho dúvidas em dizer que foi a matemática, a física e a química que me incluíram na categoria pessoa em termos sociais. Não em termos biológicos, em termos sociais. Essas disciplinas me deram a oportunidade do trabalho e de me colocar na condição pessoa. Eu devo a estas disciplinas, né? Então, esse depoimento que eu tenho que dar. Outra questão. No Brasil, principalmente, aprender matemática, física e química está muito ligado a uma questão utilitária. Ou seja, para que eu tenho que aprender isso? Eu sugeriria que isso pudesse ser refletido e modificado um pouco isso, né? A matemática, a física, a química são um patrimônio da nossa cultura mundial. Isso já é uma importância grande para se aprender essas disciplinas. E depois, uma vez que o sujeito aprende matemática, física e química, ele tem a oportunidade de perceber a cultura, de perceber o lugar onde ele vive de uma forma mais crítica. A classe política tem um interesse muito grande em que os cidadãos, em que as pessoas não façam isso. Então, na minha opinião, essa é a maneira principal, é o motivo principal de que as pessoas aprendem a não gostar de matemática, de física e de química. Éder, voltando lá na parte da sua infância ainda, quando você teve o diagnóstico do problema da visão, com certeza, num primeiro momento, aquele choque, né, da dificuldade, e depois eu gostaria que você falasse que outros apoios, o que o incentivou a falar assim, o que te trouxe essa determinação para superar as dificuldades? Olha, eu tive uma fase muito difícil para identificar a questão da visão. Eu fiquei indo ao médico 1 ano com o diagnóstico de hipermetropia e astigmatismo, usando óculos para essas deficiências visuais, sem que, de fato, a retinose pigmentar pudesse ter sido identificada, né? Essa foi uma fase muito difícil, eu conto essa história no livro. A escola não acreditava que eu não enxergava, eu ficava mudando de lugar. Eu ficava mudando de lugar na sala de aula, tive problemas dentro da sala de aula, enfim.
Quando eu descobri, eu fiz um exame muito sério na cidade de Botucatu, com um médico, Dr. Marquese. Ele aplicou um soro na minha veia e fotografou o fundo do olho, e ele viu que a minha retina estava degenerada, e ele decretou oficialmente que eu tinha retinose pigmentar. Isso foi um grande alívio, porque eu fui oficialmente considerado pessoa com deficiência. Então, todos os meus comportamentos de pessoa que não enxergava, eles foram, de fato, confirmados, eles foram oficializados. Isso foi um alívio para mim. De outro lado, eu tenho uma postura de não considerar a deficiência visual como um problema, como algo... É assim, do ponto de vista da evolução, eu não acho que perder a visão ou ser cego represente algo, por exemplo, uma não evolução. Existem animais sobre a face da Terra cuja evolução se deu no sentido de perderem a vista. Eu acho a cegueira, a surdez, como uma beleza dos seres. Eu penso assim, que isso faz parte da diversidade humana. Nesse sentido, eu penso que é a estrutura social que se organizou para um perfil social de pessoa, quer dizer, o homem branco, heterossexual, magro e sem deficiência. O ser que não está dentro desse perfil, ele se encontra em dificuldades. Por exemplo, o cego. Então, o meu olho ele possui uma diferença, que é a retina com uma certa característica. Quando eu, por não enxergar, como você que enxerga, interage com a sociedade que está estruturada para as pessoas que enxergam, eu enfrento dificuldades. Então, na minha forma de perceber, eu não tenho um problema na visão, eu tenho uma diferença. Quando nós interagimos com a sociedade que está estruturada para as pessoas que enxergam, eu tenho dificuldades, limitações, e você não. Mas isso não acontece só comigo, isso acontece com o índio, isso acontece com o negro, isso acontece com a mulher, isso acontece com o homossexual, isso acontece com todos aqueles que fogem de um padrão estabelecido socialmente. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas é por aí que eu venho compreendendo a questão das diferenças. Sim, além das diferenças, eu pergunto também a questão assim, o que te impulsionou, falar assim, eu vou seguir esse caminho aqui e eu não vou fazer diferente, né? Porque é uma força especial que você tem para superar essa dificuldade. Olha, eu era um aluno que dormia no fundo da sala, e o que me motivou muito foi Edevar Moreto, o professor, meu professor. Esse foi uma passagem. Nós não somos pessoas naturais. Nós temos a nossa questão biológica de sermos seres humanos, mas nós somos de fato uma construção social. Existem pessoas que passam pela nossa vida. A família foi um elemento muito importante, né? O apoio da família. Uma pessoa só pode ser compreendida se você entender a história dela, toda a história dela e tudo que passou por ela, né? Então a família foi um elemento muito importante. Os desafios que eu passei, por exemplo, quando eu estava na 8ª série, tem 2 pontos muito importantes para tentar entender a sua pergunta. Na 8ª série, o corpo docente que eu estudava em Lençóis Paulista, eu era um aluno muito fraquinho, sabe? Era aquele aluno ruim, considerado ruim. Esse aluno não vai dar nada, esse aluno só tem notas baixas. A única coisa que eu ia bem era o atletismo. Aliás, acabei de correr minha 3ª São Silvestre. Olha só. Então, mas olha só, sem querer perder muito o seu foco. E eu ia repetir de ano na 8ª série. Mas o corpo docente da escola em que eu estudava disse assim, não, você vai passar, nós vamos aprovar você, só que você desista de estudar porque você não vai conseguir aprender nem física, nem química, nem matemática. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E falei, por que eu não vou conseguir aprender nem física, nem química, nem matemática? Ao invés de ser aprovado naquela escola e desistir de estudar, eu fui para outra escola e fiz a matrícula. Aquilo me soou como um desafio. Eu não sei se soaria como desafio para todos os alunos com deficiência visual. Eu acredito que não. Bom, mas eu fui. Na outra escola, estava se confirmando aquela previsão. Estava indo mal em tudo. Até que o Edevar Moreto foi no fundo da sala e disse, menino, você tem potencial. E começou
a me ensinar aquelas coisas complicadíssimas. E eu vou dizer, ó, o problema matemático que foi decisivo, eu me lembro dele até hoje, foi o problema seno de x vezes cosseno de x, vezes tangente de x, vezes cotangente de x, vezes secante de x, vezes cossecante de x. Eu resolvi, deu 1. A resposta desse problema é 1. Toda essa parafernália toda de funções trigonométricas, você dá 1. Mostrei para ele, ele saiu vibrando e falou assim, chamem a TV Globo, chamem a SBT. O que aconteceu foi um milagre. Porque, imagine, eu era um aluno... então, todos esses eventos sociais, eu querer mostrar para aquela escola que dissera que eu não tinha condições de aprender física, química e matemática, o apoio do Edevar Moreto, o apoio da minha família, eu conseguindo entender os problemas inicialmente de matemática. E depois eu falei, eu quero ser este cara aí, eu quero me transformar em Edevar Moreto. Ele era espetacular para dar aula. E eu quis me tornar no próprio Edevar Moreto, ele foi um modelo para mim. Olha, os professores, eles são modelos positivos e negativos. Há professores que tiram você do buraco e há professores que empurram você para o buraco. Eu não vou falar de nenhum professor que me empurraria para o buraco, mas apareceram muitos. A forma como eu tive de lidar com isso me fez me tornar aqui, né? Eu não sou só exemplos positivos, não. Eu tenho muitos traumas dentro de mim. Falar em traumas, você cita que no prefácio do livro, né, que o livro tem momentos para rir e para chorar. Tem. Vamos falar então num problema agora assim que te fez chorar. Me fez chorar no livro? Que você conta a sua história, né? Os problemas que me fizeram chorar no livro, no livro tem momento que eu dou a cara, né, em primeira pessoa, Éder Pires de Camargo, e há momentos em que eu crio meus personagens, né? Como eu falei, qualquer pessoa, ela não é... eu não escrevi um livro para dizer assim, nossa, como eu superei. Eu criei um livro para mostrar também como eu fracassei. Eu sou um poço de fracassos também, né? E esses fracassos estão nos meus personagens. Infelício Castro, Decepcional do Pinto, Frustrácio Oliveira, Ramírez Trailson Cabeça de Vaca, Enrolaldo Bagre Ensaboado. Então, os meus fracassos. Eu tenho medo, eu tenho muito medo, né? Tenho medo do que já foi, medo do que virá. Tem muitos fantasmas que me rodeiam. Eles estão todos aí no livro aí. É difícil falar desses especificamente, né? Mas, por exemplo, eu conto as minhas decepções, eu conto algumas decepções aí. Eu tenho uma história que eu conto. Como foi que eu fiquei sabendo que eu ia perder a visão? Foi numa quadra de basquete da USP, eu ainda tinha baixa visão e conseguia arremessar. Eu fazia um programa de reabilitação do pessoal do Centrinho de Bauru. E um cego chamado Zapata, esse não é o nome verdadeiro dele, é outro, mas eu inventei. Ele falou assim, menino, ele tinha a idade que eu tenho hoje, 45. E ele falou assim, você vai ficar cego como eu. E todos os médicos, na época, diziam que não, que eu ia ficar com aquela visão, com aquela exata visão. Ele me disse a verdade, foi duro. Eu acreditei nele. Por causa daquela verdade, eu fui aprender braille. Eu fui depois aprender computador, porque eu sabia que eu iria perder a visão. Então, esse é um capítulo que eu falo assim, a gente tem que dizer a verdade o tempo todo? Não sei, porque também no caso da mulher que eu amei, que eu amo, né? Quando eu disse a verdade, eu me dei mal. Então, os meus personagens dizem que não, para a mulher que ama, você precisa dizer a mentira, porque quando você diz a mentira, você se dá bem. Então, talvez essa é uma frustração que eu tentei analisar no livro, que eu tento filosofar. Quando é que você tem que dizer a verdade? E quando é que você tem que dizer a mentira? O Infelício Castro chega à conclusão de que quando você ama, talvez fosse melhor dizer a mentira. Mas no caso do Zapata, dizer a verdade para mim foi mais importante. Essa foi uma frustração que eu trabalhei no livro, né?
E há outras aí. E um momento assim de humor, dá para alguma situação que você gostaria de citar? Tem humor muito interessante aí, por exemplo, eu estava em Águas de Lindóia uma vez e eu estava indo para o Banco do Brasil e eu tenho um pouco de visão aqui do lado direito, aqui a minha mão aqui eu consigo ver um pouquinho, né? E na frente aqui nada. E já tinham me contado uma piada, aliás a piada me contariam depois, né? Mas é assim a piada. Um caipira, ele entrou numa loja dessas de vender roupas e ele viu aquelas manequins, aquelas que ficam estáticas, né? Você sabe qual é, né? Aquela que o pessoal coloca a roupa, aquela que é de plástico. Sim. E com toda a educação que ele recebera de berço, ele foi e cumprimentou a moça. Ele cumprimentou a moça, deu a mão para a moça, assim, né? Bom, tudo bem. Eu estava em Águas de Lindóia e pedi uma informação. Onde é que fica o Banco do Brasil? Aí a senhora falou, é 3 quadras para frente. Eu fui. Ando e nada de chegar ao Banco do Brasil, né? Eu não percebi o Banco do Brasil. Eu falei, será que eu já passei o Banco do Brasil? Eu percebi uma jovem do meu lado direito. Olhei para a jovem assim, com a visão periférica do meu olho direito, falei, moça, o Banco do Brasil é para lá? E ela não me respondia nada. Eu insisti, moça, o Banco do Brasil é para lá? E nada. Pela terceira vez, moça, o Banco do Brasil é para lá? Nisso, uma senhora que estava do outro lado da rua me disse, ô moço, está falando com a manequim de loja. Uma outra vez também eu estava em Lençóis Paulista, isso já faz tempo, eu era adolescente, jovem, e eu tinha mais visão que hoje. Eu queria comprar um micro-ondas e eu percebi que tinha um micro-ondas na loja, né? E tinha a placa com o preço aqui do lado do micro-ondas. Isso é muito engraçado, isso acontece sempre. Eu perguntei pro vendedor, quanto é que custa esse micro-ondas? Porque eu não enxergo muito bem. Ele veio bem no meu ouvido e disse, R$300! Ele gritou no meu ouvido, né? Aí eu também trago esses momentos de humor, de confusão, né? Por isso que o meu livro chama Estrangeiro. Ele tem essa coisa, essa confusão de você se sentir um estrangeiro em terra de videntes. Essa parte que eu gostaria de abordar um pouco mais, realmente eu confesso que me chamou a atenção quando eu tomei conhecimento do livro, da abordagem do livro e o título Estrangeiro, né? E aí você se sente estrangeiro em algumas situações, por isso o nome, né? E que situações são essas? Gostaria que você abordasse isso. Tem outras situações interessantes. Eu viajo muito, eu estou sempre em hotel, né? Por exemplo, essa de hotel é muito interessante. Eu chego acompanhado nos hotéis, por exemplo, com professores, as pessoas que vão me levar, né? E a pessoa diz assim, isso acontece muito. Olha, o café será servido amanhã das 6 às 9. Para chamar na recepção, aperte o 9, viu? Avisa para ele, então, que o café vai ser servido amanhã das 6 às 9 e que para chamar na recepção basta apertar o 9. As pessoas não falam para mim, falam para quem está do meu lado. Isso aconteceu aqui em Penápolis hoje. A gente foi, eu e o Renato, né, o professor Renato, que está aqui comigo, nós fomos tomar um café, a senhora serviu, ela falava assim para o Renato. Eu até falei, você viu, Renato, porque meu livro chama Estrangeiro? Ele gosta com 1 saquinho ou 2 saquinhos de açúcar? Será que ele gosta será que ele quer que eu mexa o café? E eu estava ali do lado, ó, na frente. É muito curioso isso. Ou seja, como se você não falasse português, você fosse realmente um estrangeiro, uma língua que não poderia haver a comunicação ali, né, uma dificuldade. Essa percepção do ser estrangeiro, né? Outra coisa muito interessante, eu ando muito de avião também. No avião, você está assim com as pessoas e as pessoas dizem, você está ao lado, né? Eu sou muito bem tratado em aeroporto, isso aí eu agradeço, sabe? E por todas as empresas aéreas e também pelo pessoal lá de chão, lá, né? Mas é assim, atenção, estou levando um blind, né? O pessoal falando no rádio, né? Eu acho isso incrível. Estou com um blind, preciso de apoio, estou com um blind. E eu fico pensando, né? Eu não me importo de ser chamado de cego, apesar que o significado está nas pessoas e não está nas palavras, né? Pode ser que tem gente que não goste. Eu tenho muita honra de ser cego. Mas eu fico imaginando, será que as pessoas necessariamente pensam que uma pessoa cega não sabe que a palavra blind, em inglês, quer dizer cego, né? E aí você chega no outro lugar e fala, sim, já recebi o blind.
E aí eu canto baixinho. Este blind sou eu, né? Eu sempre canto. Este blind sou eu do Roberto Carlos. Eu conto isso no meu livro, sabe? E o livro, ele acompanha também, tem um diferencial, né? Ele apresenta aqui, tem um álbum, Inquietude. É meu terceiro álbum. Eu me arrisco a ser cantor porque é um projeto aí, né? Brasileiro de acabar com todas as universidades e escolas, né? E abrir presídios, né? Esse é o nosso grande projeto. Falou que eu podia falar, então agora eu vou falar. Então, desculpa. Claro. Mas há um projeto no Brasil, né? Você telespectador aí, a nossa política é essa, né? Fechar escolas, hospitais, sucatear tudo isso e abrir presídio, né? Esse ano é ano político, ano de eleição. Vamos ficar bastante atento. Bom, nesse contexto, como eu já sou cego mesmo, eu já gravei um disco e vou cumprir aquela sina do cego. Vou ficar cantando em praça e pedindo dinheiro. Então, é claro que isso é uma piada, né? Mas esse é o meu terceiro disco, álbum, né? Se chama Inquietude. E ele é trilha sonora para capítulos do livro, né? Deixa eu só concluir o raciocínio. Por que eu falei isso? Porque eu sou professor universitário, né? A hora que fecharem a universidade e tudo, eu vou virar cantor de fato. Mas o álbum chama Inquietude e ele é trilha sonora pro livro, né? E no livro também, o livro tem a tecnologia de QR Code, que você fotografa com o celular e tem acesso às músicas e outros conteúdos que estão linkados no livro, através da tecnologia de QR Code. E o disco é isso, ele tem músicas, composições minhas, e no livro quem canta essas músicas são os meus personagens, o Infelício, o Decepcionaldo, né? E tem uma música aí, Atriz dos Meus Sonhos, que é uma música que eu ganhei o festival de música popular em Ilha Solteira, como melhor intérprete ilhense, algo assim, que foi maravilhoso na minha vida. E eu tô resgatando essa condição minha de cantor, que eu sempre gostei muito de cantar. Eu tenho feito um pouco de tudo, viu? Eu sei que dificulta sem o acompanhamento de uma estrutura melhor, mas arriscaria cantar um trechinho de uma música de sua preferência? Eu posso cantar sim. Tem uma música que se chama Ivone, né? Ivone, porque até você sabe que num táxi tinham 4 romanos e um inglês. Como que era o nome da motorista? Olha, 4 romanos e um inglês. Não sei. Ivone. Você pegar o nome Ivone, né? IV, 4 romanos, né? One, um em inglês. Entenderam? Ficou claro? Ivone, ó. Ivone se escreve IV, 4 romanos. E on, um em inglês. Ficou claro? Sim. Então, eu fiz uma música chamada Ivone. E ela é assim. Ah, Ivone, os romanos e o inglês compõem teu nome. Ah, Ivone, eu acabo de pousar do avione. Ah, Ivone, o que pensas de um café no pão do Tony? Ah, Ivone, és tão fina, não desliga o telefone. Seu marido for um sonho de criança, seu marido for a senha esperança, seu marido for um grito na garganta, seu marido fora deixando a lembrança, seu mascote é uma estátua de Plutônio, seu mascote vai e ilude seu demônio, seu mascote nunca calma seu hormônio, seu mascote atende por Santo Antônio. Ah, Ivone! E aí vai, a Ivone. Bom timbre de voz, poderia ser locutor também. Não, eu queria, na verdade, ser humorista. Mas a minha mãe falou, não, filho, desista porque o pessoal vai rir de você. E eu achei melhor deixar para lá. Mas você tem um tino para o humor também. Eu percebi desde a sua chegada aqui à Câmara Municipal. Mas a minha mãe falou que o pessoal ia rir de mim. E eu falei, vou abandonar essa possibilidade, viu? Mas tem vocação, pode trabalhar assim. Você acha? Éder, qual que é que lição, assim, no geral, fazendo um retrospecto, qual é a maior mensagem que você daria se você tivesse assim, olha, quero deixar a minha mensagem aqui para o conselho, a lição. O que você diria para uma pessoa para ajudar de modo geral? A grande mensagem que eu acho que eu venho tentando trabalhar é a relação com a dificuldade. É não fugir da dificuldade, embora tenha algumas dificuldades na minha vida que eu fujo, né? E é isso que eu tento trabalhar.
A superação de um problema está nele próprio. A superação de uma dificuldade está nela própria. Está no entendimento e na transformação da dificuldade. Então, telespectador, né, que está me vendo, está me ouvindo agora, identifique a grande dificuldade da sua vida. Identifique, pense nela, observe-a, tente entendê-la e superá-la. Quando você fizer isso, você vai entender e transformar essa dificuldade e vai entender e transformar a si próprio. É o que eu venho fazendo a minha vida toda. Você tem que se levantar todos os dias. É isso que eu faço todos os dias. Eu me levanto independentemente do meu humor. Palmeiras perdeu ontem, não está fácil, né? Mas eu levanto todos os dias, sem acessibilidade, as calçadas do Brasil, as ruas do Brasil, as escolas do Brasil, apesar de possuírem leis maravilhosas, o Brasil não falta lei. Mas eu ando, eu vou às padarias, eu vou no supermercado, eu vou à Unesp e tento transformar e entender as dificuldades. É o que eu venho fazendo a minha vida toda. Esta é, vamos dizer, se eu pudesse dar um conselho, se eu pudesse dar uma fala, é transformar e entender a dificuldade da sua vida. Você vai entender e transformar-se a si próprio. Muito bom. Aí quem tiver interesse no livro em Penápolis, tem algum ponto ou a venda por internet? Eu tenho feito a venda desse livro, a forma está na minha fanpage, que é Éder Pires de Camargo. Você entra nessa fanpage, né? Éder Pires de Camargo, tem uma foto minha ao lado da Fátima Bernardes, é a foto de abertura. Lembrando, você citou a Fátima, você participou já do programa da Fátima Bernardes, né? Contar, aproveitar aí. Eu estive no programa da Fátima Bernardes no ano de 2013, no Dia dos Professores, mostrando o trabalho sobre ensino de física para pessoas com deficiência visual, que é o trabalho de pesquisa que eu desenvolvo na Unesp e na USP também, né? Que eu oriento trabalhos na USP. Foi no dia 15 de outubro de 2013, foi muito bom, muito bonito esse dia aí. Eu guardo com bastante carinho esse programa ao vivo na TV Globo, né? E no programa Encontros. E também o livro, tem uma divulgação do livro na página do meu grupo de pesquisa, que é www.fc.unesp.br/ensine, com a letra C. Eu estou à disposição, a gente vende e eu encaminho o livro pelos correios. Ok, Éder, eu agradeço a sua participação e deixo agora espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade. Foi um desafio muito grande estar aqui falando do livro, falando da minha história. Quero deixar um grande abraço aos telespectadores, você que está aí me assistindo, que nós possamos tomar bastante cuidado, valorização. A educação é aquilo que pode transformar um país. O nosso Brasil precisa ter um projeto de educação para que a gente possa, a longo prazo, construir um Brasil melhor. Essa é a minha mensagem final, que nós possamos cuidar da educação, a educação do Brasil. Tá? Muito bem, Éder, obrigado pela sua presença, parabéns pela sua história, pelo seu sucesso. Mereceria e merece até um filme. Quem sabe, né, não caminha para ir para essa situação, futuramente ter um filme também. Você já tem um livro, né? E ter a sua história contada em filme. Muito bem, eu conversei com o professor e escritor Éder Pires de Camargo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.